História real de vó, que descobriu o golpe do marido milionário e planejou sua vingança. Cassandra nunca imaginou que seu mundo desmoronaria em um único dia. Com 64 anos, ela pensava que já havia vivido tudo. Mas quando recebeu a notícia da morte repentina de Gustavo, seu marido de mais de 3 décadas, em um encontro que deveria ser inofensivo entre amigos, tudo mudou. A primeira reação foi o choque, o coração disparado e o nó na garganta. Mas a verdade brutal começou a surgir como um fantasma em uma noite de tempestade. Ele não estava sozinho. Gustavo havia falecido ao lado de Sabrina, a melhor amiga que sempre chamara de filha, e que agora ela percebia como uma serpente disfarçada. O que mais Cassandra não sabia? A dor da traição cortava mais profundamente do que a perda. Sentia-se enganada, como se toda a sua vida tivesse sido uma grande farsa encenada por um homem que ela acreditava conhecer. Cada sorriso trocado, cada toque carinhoso, agora parecia apenas uma máscara. Ela não apenas perdeu o amor, mas também a confiança em si mesma. Mais do que isso, havia segredos, graves segredos. Na sua casa repleta de memórias, rodeada de fotos e sombras do passado, Cassandra decidiu que precisava entender tudo, o que realmente ocorreu. Por que Gustavo estava com Sabrina? E mais importante, o que ele esconderia em suas finanças? Começou a revirar documentos, extratos bancários, e-mails. A cada descoberta, uma nova ferida se abria, pisa na dor e a transforma em foice. Disse a voz que soava cada vez mais alta dentro dela. E o inesperado aconteceu. Em meio à sua busca, Cassandra cruzou o caminho com Sabrina em um café. Ambas sozinhas, envoltas em um clima tenso. A mulher, que uma vez foi sua confidente, era agora como uma estranha. O que elas tinham em comum, exceto a traição? Mas em vez de hostilidade, uma conversa honesta surgiu. Sabrina, por sua vez, também estava sufocada pela culpa. E juntas, começaram a desvendar o que restava da vida de Gustavo. Assim, em meio ao caos emocional, nasceu uma aliança improvável. Enquanto trabalhavam juntas em seus recomeços, descobriram histórias semelhantes de mulheres feridas pela traição. Um espaço de apoio, um refúgio onde podiam compartilhar suas dores e, de certa forma, compartilhar o peso do segredo. A cada reunião, Cassandra se tornava uma figura central, usando sua dor como motor de transformação. E mesmo entre risos e lágrimas, a sombra do passado persistia. As finanças de Gustavo eram um verdadeiro emaranhado. Por que ele precisava de tantas contas em nome de pessoas desconhecidas? Que segredos ele escondia em meio às cifras? Formava-se um mistério mais profundo que deixava Cassandra inquieta. Será que a traição foi apenas o primeiro ato de uma tragédia maior? À medida que começavam a revelar as camadas de mentira, Cassandra se via em um novo papel, não apenas como vítima, mas como a mulher forte e determinada que sempre deveria ter sido. E ali, com um futuro promissor à sua frente, a única certeza era que sua jornada estava apenas começando. O que mais estava escondido atrás do sorriso enigmático de Gustavo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível,
preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Cassandra estava em um turbilhão de emoções. Com cada papel que revirava, cada e-mail que abria, a certeza de que o mundo em que vivia era uma farsa se tornava mais evidente. A conexão com Sabrina crescia. Elas se tornaram cúmplices na busca pela verdade. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos. Durante uma das reuniões do grupo de mulheres que surgira do caos, Cassandra sentiu que algo estava errado. O ar estava pesado. Lembrou-se da frase de sua avó: quando tudo parece calmo, é porque a tempestade está se acumulando. Olhos ansiosos se voltaram para a porta quando um homem adentrou o café, seu olhar fixo em Cassandra. Era Ricardo, o irmão de Gustavo. Ele parecia mudar a temperatura do ambiente. Ligeiramente inquieto, ele se aproximou. Cassandra, preciso falar com você. É urgente. O tom de sua voz era grave, quase um sussurro de alerta. O coração de Cassandra disparou. O que mais ela teria que ouvir? Separando-se do grupo, Cassandra seguiu Ricardo para fora, na certeza de que a verdade sobre Gustavo estava prestes a se desenrolar. O céu nublado parecia refletir seus sentimentos. Uma cortina de chuva ameaçava cair. Ricardo a encarou com um misto de pesar e determinação. Ele não morreu como você pensa, disse a voz trêmula. Tem mais, muito mais. Como assim não morreu como eu penso? Ele estava com Sabrina. O temor na voz de Cassandra era visível. O frio na barriga aumentava. Ricardo respirou fundo. Ele não estava apenas com Sabrina. A situação estava bem complicada. E tem mais. A verdade não é só sobre traição. Gustavo envolveu a todos nós em algo muito maior. Um jogo que ninguém percebeu até agora. O que você está dizendo? A incredulidade crescia. Ao mesmo tempo, uma voz dentro de Cassandra insistia que ela precisava ouvir. Fala logo, Ricardo. Ele tinha uma dívida enorme com pessoas perigosas. Eu soube através de um telefonema anônimo que a vida dele estava em risco. Ele estava tentando proteger você e a mim. O plano era fugir. Cassandra ficou paralisada. As palavras ressoavam como um eco, batendo nas paredes de sua mente. Fugir? De quem? Como você sabe disso? Ricardo continuou, agora com um brilho de desespero nos olhos. Conversei com ele na semana anterior à morte. Ele deixou pistas. A conta em nome da Sabrina era uma fachada. Havia outra mulher, uma pessoa com que ele planejara se encontrar novamente. Mas ele foi assassinado antes que pudesse explicar tudo. Um nó se formou na garganta de Cassandra. A imagem de Gustavo atraindo. A dor da traição. Tudo isso agora se misturava a um horror muito mais profundo. Assassinado? Por quê? E quem? Isso parece um filme. Ele tinha um contato na empresa de investimentos. Muita grana em jogo. Não posso entrar em muitos detalhes aqui, mas eu estou invocando a verdade. E podemos estar em perigo também. O mundo de Cassandra desabou mais uma vez. Ela havia perdido Gustavo, sim, mas as certezas se desvaneciam e as perguntas se multiplicavam. O que mais ele estava escondendo? Quem eram essas pessoas que ele devia?
E Sabrina fazia parte desse enredo macabro? Nesse momento, o café estava fora de foco. O passado se colidia com um futuro incerto. Uma nova tempestade se formava e Cassandra sentiu o frio da adrenalina. Agora havia mais do que nunca a descobrir. Precisamos ir embora, disse Ricardo, olhando ao redor, como se esperasse que sombras saltassem para fora. Estamos sendo observados. Cassandra olhou para trás, o rosto marcado pela incerteza. O que faremos agora? O silêncio respondeu, ecoando mais alto que 1000. Palavras. E assim, em um compasso frenético, com o coração acelerado, as peças estavam se reposicionando em um quebra-cabeça que ela mal sabia que ainda nem tinha começado a montar. O que mais estaria à espreita? Cassandra e Ricardo estavam parados na calçada. A tensão no ar era palpável. O coração dela batia forte. A incerteza a envolvia. Olharam ao redor, buscando alguma sombra que pudesse se mexer. O mundo parecia girar, e tudo o que conhecia estava se desmoronando. Precisamos ir embora, disse Ricardo novamente, puxando Cassandra pela mão. As gotas de chuva começaram a cair, rápidas como seus pensamentos. O café ao fundo parecia longe, como uma lembrança de tempos melhores e mais seguros. O que você sabe mais sobre Gustavo? O que ele guardava? Perguntou Cassandra, tentando controlar a ansiedade. Ricardo hesitou, mas os olhos dele mostravam que a verdade estava prestes a explodir. Existem documentos que podem esclarecer muitas coisas. Gustavo me deixou pistas. Ele disse que se algo acontecesse, eu deveria procurar a caixa segura que ele tinha. Cassandra ficou em choque. Uma caixa segura? Onde está? O que tem lá? Na sala de estar de nossa mãe. Ela nunca soube que ele tinha isso, mas era vital para a proteção dele. A expressão de Ricardo era sombria. Cassandra, eu não achei que precisasse falar disso. Ele pediu para não envolver você, mas eu não tinha tempo. Ele estava acontecendo algo muito maior. Uma sirene ao fundo interrompeu os pensamentos de Cassandra. Ecoando do barulho, era como um aviso. Acho que estamos sendo seguidos. Ela começou a puxar Ricardo, na esperança de encontrar um lugar mais seguro. Mas antes que pudessem se mover, um carro preto parou próximo a eles. As janelas estavam escurecidas, mas Cassandra podia sentir os olhares. A porta do carro se abriu e uma silhueta familiar surgiu. Era Sabrina! Só que não era a mulher que Cassandra conhecia. Havia algo diferente. Sinistro. Ela estava com um homem que exibia um sorriso maligno. Cassandra, querido, não precisa correr. O que vocês estão escondendo? Sabrina disse, sua voz carregada de veneno. Você está seguindo a gente? Cassandra exclamou, o pânico a dominando. Ah, querida, eu só quero proteger o que é meu. Gustavo não limpou a bagunça que deixou e agora é hora de descobrir o que realmente estava acontecendo. O homem ao lado dela ficou em silêncio, a expressão grave. A insegurança tomava conta do ar. Ricardo se postou na frente de Cassandra, como se pudesse barrar Sabrina e seu parceiro. Ande, Cassandra! Vamos sair daqui! Mas antes que dessem um passo, o homem se virou para Ricardo, com uma frieza gelada. Você não tem ideia do que está se metendo, não é mesmo? Uma luz de esperança piscava na mente de Cassandra. Ricardo, a caixa segura! Precisamos dela! Tem algo que Gustavo deixou. Oh, querida, você realmente acha que isso vai te ajudar? Sabrina comentou, seu tom sarcástico cortava o ar.
Você não percebe que não há segredos que você possa guardar quando há vidas em jogo. Os olhos de Cassandra se arregalaram. O que você sabe sobre a caixa? O que há nela? Tudo o que você precisa saber é que a verdade pode ser devastadora. O que Gustavo escondeu? Oh, querida, você pode não estar pronta para isso. Sabrina piscou e a tensão no ar aumentou. De repente, tudo virou um turbilhão. Um barulho ensurdecedor. Um tiro ecoou no ar, interrompendo a conversa. O homem ao lado de Sabrina caiu para trás, batendo na calçada com um estrondo. Cassandra gritou. Um medo primitivo a dominou. Ricardo a puxou para debaixo da mesa de um café, seus corpos unidos em um abrigo improvisado. O que está acontecendo? Cassandra perguntou, o coração disparado. Fuja, agora! Eles não brincam! Respondeu Ricardo, um olhar de desespero nos olhos. Mas no meio da confusão, uma voz familiar ecoou no silêncio. Cassandra! Era a voz da mãe dela. O que você está fazendo aqui? Cassandra olhou para trás e o mundo dela desabou ainda mais. A mulher que vinha em sua direção era a última pessoa que ela esperava ver. Sua mãe ia se tornar a chave para tudo e, ao mesmo tempo, a maior ameaça. Saia daqui! Você não sabe o que está em jogo, disse Ricardo. Mas Cassandra ficou paralisada. A conexão dela com a mãe se tornava um labirinto de mistério. E assim, enquanto a confusão rodeava, Cassandra sentiu o peso do mundo em seus ombros. O que mais havia escondido atrás de tudo isso? Que segredo sua mãe tinha? E Sabrina estava mesmo em busca da verdade? Ou apenas de mais poder, manipulando tudo ao seu redor? Um eco de perguntas cruéis preenchia a mente de Cassandra, enquanto ela encarava a realidade num novo panorama cheio de sombras. Sua vida nunca mais seria a mesma. Cassandra estava paralisada, encarando a mãe, a mulher que ela conhecia tão bem, mas que parecia uma estranha naquele momento tenso. As sirenes ecoando à distância, e o tiro que ressoara ainda zumbiam em seus ouvidos. O pânico tomou conta da cena. O que você está fazendo aqui? Gritou, tentando ignorar a agitação crescendo ao seu redor. Sua mãe hesitou, a expressão confusa mudando rapidamente para uma determinação feroz. Eu vim te proteger, Cassandra. Você não entende o que está acontecendo. A sua vida, a vida do seu pai, tudo isso está em risco. O que sua mãe sabia? A pressão na cabeça de Cassandra pesava como uma tempestade prestes a explodir. Em risco? O que você está dizendo? Estamos falando sobre Gustavo. Precisamos entender. Ele mentiu, me traiu. E as palavras saíram dela como um grito despedaçado. Cassandra, escute. Você não tem ideia do buraco que vocês dois estão cavando. Gustavo fez escolhas ruins. Ele deve dinheiro a pessoas perigosas. E não é só isso. Ele pode não ser quem você pensa que é. Disparou sua mãe com voz trêmula e aflita. A adrenalina circulava pelo corpo de Cassandra, enquanto ela tentava processar a avalanche de informações. De repente, um rugido de motor interrompeu o caos e um segundo carro apareceu, derrapando na calçada. As janelas escuras ameaçadoras dispararam questões sem resposta na mente de Cassandra. Precisamos sair, agora! Ouviu Ricardo gritar, puxando-a para mais perto de si. Por que você não me contou antes, mãe? Perguntou, a voz embargada pela urgência. O que você sabe sobre o meu pai? A mulher hesitou novamente. E Cassandra notou um detalhe diferente no rosto dela. A sombra de um segredo escondido. Cassandra, não é hora de abrir essa porta. Mas o olhar dela dizia que a porta já estava escancarada. E então, em um gesto inesperado, a mãe de Cassandra puxou um colar do pescoço.
Uma chave antiga com um símbolo que Cassandra reconheceu. Uma caixa segura. Foi Gustavo quem me deu a segurança da verdade. O choque na voz dela era palpável. Eu não queria envolver você nessas coisas, mas agora não há escolha. Olha para mim, por favor. Isso é a única chance de entender o que ele fez. Nesse momento, Sabrina avançou, interrompendo a conversa. Você ainda não entende, não é? Essa caixa, ela guarda segredos que nem você pode suportar. A voz dela era um veneno carregado que envolvia o ar ao redor. Ricardo tinha os olhos fixos em Sabrina, a tensão subindo cada vez mais. Cassandra não confie nela. E nesse instante, algo agrupou todos os olhares. A porta do carro vermelho que passou ao lado do café se abriu, revelando uma figura familiar. Era o pai de Cassandra. Ele estava ali de pé, como se tivesse saído de um pesadelo. Cassandra, ele começou, a voz trêmula. Eu sinto muito. Cassandra ficou sem palavras, repleta de confusão. O pai fora um fantasma do passado. E agora, naquela situação insana, seu retorno parecia um eco de algo que deveria ter ficado enterrado. O que você está fazendo aqui? Você deveria estar longe de tudo isso. Eu precisava te contar a verdade. A verdade sobre Gustavo. Ele é seu irmão. As palavras cortaram o ar como um eu te amo em um funeral. O quê? Como seria isso possível? Era um choque que ecoava em cada célula do corpo de Cassandra. O que realmente estava acontecendo? Quem eram esses estranhos em sua vida? E aquele colar na mão de sua mãe? O que era verdade e o que era mentira? A confusão tomou conta de Cassandra, enquanto o mundo ao seu redor parecia se desfazer em fragmentos. Ela estava em um labirinto, sem saída visível, cercada por sombras que nunca imaginou serem parte de sua história. As perguntas se aglomeravam e a verdade que todos tentavam proteger poderia ser sua maior arma ou sua ruína. Mas neste momento, a única certeza que permanecia era que sua vida nunca mais seria a mesma. Cassandra estava paralisada, encarando a mãe, a mulher que ela conhecia tão bem, mas que parecia uma estranha naquele momento tenso. As sirenes ecoando à distância e o tiro que ressoara ainda zumbiam em seus ouvidos. O pânico tomou conta da cena. "O que você está fazendo aqui?" gritou, tentando ignorar a agitação crescendo ao seu redor. Sua mãe hesitou, a expressão confusa mudando rapidamente para uma determinação feroz. "Eu vim te proteger, Cassandra. Você não entende o que está acontecendo. A sua vida, a vida do seu pai, tudo isso está em risco." O que sua mãe sabia? A pressão na cabeça de Cassandra pesava como uma tempestade, prestes a explodir. "Em risco? O que você está dizendo? Sobre Gustavo? Precisamos entender. Ele mentiu, me traiu." E as palavras saíram dela como um grito despedaçado. "Cassandra, escute! Você não tem ideia do buraco que vocês dois estão cavando. Gustavo fez escolhas ruins. Ele deve dinheiro a pessoas perigosas. E não é só isso. Ele pode não ser quem você pensa que é." Disparou sua mãe, com a voz trêmula e aflita. A adrenalina pulsava pelo corpo de Cassandra, enquanto ela tentava processar a avalanche de informações. De repente, um rugido de motor interrompeu o caos. E um segundo carro apareceu, derrapando na calçada. As janelas escuras pareciam ameaçadoras, disparando questões sem resposta na mente de Cassandra. "Precisamos sair agora!" ouviu Ricardo gritar, puxando-a para mais perto de si. "Por que você não me contou antes, mãe?" perguntou.
a voz embargada pela urgência. O que você sabe sobre o meu pai? A mulher hesitou novamente e Cassandra notou algo diferente no rosto dela. A sombra de um segredo escondido. Cassandra, não é hora de abrir essa porta! Mas o olhar dela dizia que a porta já estava escancarada. Então, em um gesto inesperado, a mãe de Cassandra puxou um colar do pescoço. Uma chave antiga, com um símbolo que Cassandra reconheceu. Uma caixa segura. Foi Gustavo quem me deu a segurança da verdade. O choque na voz dela era palpável. Eu não queria envolver você nessas coisas, mas agora não há escolha. Olha para mim, por favor. Isso é a única chance de entender o que ele fez. Nesse momento, Sabrina avançou, interrompendo a conversa. Você ainda não entende, não é? Essa caixa, ela guarda segredos que nem você pode suportar. O veneno na voz dela envolvia o ar ao redor. Ricardo tinha os olhos fixos em Sabrina, a tensão subindo cada vez mais. Cassandra não confie nela! E então tudo virou um turbilhão. Uma noite iluminada por relâmpagos cortou o céu e um barulho ensurdecedor de vidro quebrando ecoou ao redor. O carro escuro que se aproximou agora tinha uma porta aberta e do motorista saiu uma figura desfigurada de raiva. A mulher que Cassandra mal reconhecia sob a tensão era sua própria irmã, Ana, que tinha desaparecido há anos. Você sempre esteve metida em mentiras, gritou Ana, sua voz ecoando como um trovão. Cassandra sentiu seu estômago revirar. A última coisa que esperava era ver Ana. O que você está fazendo aqui? Onde você esteve? Cassandra, não. Agora não é hora. A mãe tentou intervir, mas Ana a ignorou. Você acha que pode manter tudo sob controle? Gustavo me deixou fora do seu plano, mas eu descobri tudo. Nossa vida, nossas famílias, está tudo interligado e isso inclui você. Uma onda de choque varreu Cassandra. Interligado? Como assim? O que você quer dizer? Ana sorria de forma insana. E Cassandra sentiu um frio na espinha. Se você soubesse sobre nossa verdadeira origem, que Gustavo não era apenas seu marido, mas um homem com segredos. E não era quem você pensava. E esses segredos vão te destruir. Destruir o que você está insinuando? Perguntou Cassandra, agora sufocada pelo desespero. Todos nós não passamos de peças em um jogo maior. Ana exclamou. Nosso pai era mais do que um simples executivo. Ele estava envolvido com pessoas piores do que você imagina. E Gustavo, ele era o fio invisível que ligava tudo isso. Você precisa se preparar, porque a verdadeira batalha está apenas começando. Com essas palavras, a atmosfera ao redor se tornou letal. Enquanto Cassandra tentava entender a revelação, um novo azar se aproximava. O homem ao lado de Sabrina, que havia permanecido em silêncio, agora revelava sua verdadeira identidade. O assassino procurado. Ele puxou uma arma, mirando diretamente para Cassandra e seu grupo. O ar ficou pesado de tensão e medo. Isso termina aqui, ele disse, com um sorriso frio, fazendo com que o tempo parasse. Ninguém vai sair dessa! E assim, Cassandra estava novamente cercada por todas as verdades que nunca quis conhecer. A vida que pensou estar construindo despedaçava em fragmentos. As revelações pareciam um labirinto sem saída, e sua luta por respostas apenas começava. O que mais estava escondido atrás de toda essa confusão?
o que as revelações de Ana significavam. E aqueles segredos tinham poder para transformá-la em alguém que nunca imaginou ser? O homem ao lado de Sabrina apontou a arma diretamente para Cassandra, e o mundo pareceu flutuar em uma pausa aterrorizante. Cada respiração se tornava pesada, como se o ar fosse um bloqueio, e sua mente estava em um turbilhão de desespero. Isso termina aqui, ele repetiu. E Cassandra sentiu um fio percorrer sua espinha. O pânico tomou conta dela. Os olhos de Ricardo brilhavam com determinação, mas ele sabia que as opções estavam se esvaindo rapidamente. Afaste-se dela, ele bradou, colocando-se na frente de Cassandra. Você não precisa fazer isso. Sabrina esboçou um sorriso cínico, como se desfrutasse daquele momento de tensão. E por que você acha que não? Estamos todos presos nesse cenário, apenas por causa da sua curiosidade. A ironia em suas palavras era sufocante. Cassandra sentia o coração acelerar, mas havia algo mais forte brotando dentro dela. Você não precisa seguir essa direção, Sabrina. Pense no que essa pessoa pode fazer. Tentou apelar para a razão, mas a verdade é que não sabia se Sabrina ainda era alguém a quem ela pudesse alcançar. Mas foi nesse exato momento que tudo tomou um rumo inesperado. Um estrondo surdo ecoou e uma figura surgiu das sombras. Um homem robusto com um capuz escuro. Ele se aproximou de forma audaciosa e, com um único movimento, virou-se para o homem armado, disparando uma arma que não esperava ver. O tiro ecoou e o homem que ameaçava Cassandra caiu, um estalo caindo para o chão. O silêncio foi ensurdecedor. A tensão mudou de direção. Cassandra estava em estado de choque, testemunhando a cena com os olhos arregalados. Era real demais, rápido demais. "O que é você?" gritou confusionada. O novo intruso tirou o capuz. Era um rosto que Cassandra conhecia, mas não o reconhecia. Ele era um homem do passado, alguém que todos julgavam ter desaparecido. "Sou eu, Daniel", ele disse com uma voz profunda e familiar. "Seu primo." O impacto das palavras a atingiu como uma tempestade. "Daniel, como você? Você não deveria estar morto?" A incredulidade tomou conta dela, e seu mundo parecia girar em um redemoinho. "Foi o que todos pensaram", respondeu ele friamente. "Mas há coisas mais profundas do que você imagina. Eu sabia que tudo isso ia acontecer e voltei para resolver. Preciso que você confie em mim agora, Cassandra." Seus olhos estavam fixos nos dela, e ela poderia sentir a urgência. Sabrina estava atordoada, mas se recompôs rapidamente. "Você é um fantasma." "O que você quer aqui?" Sua bravura parecia estar se desfazendo. "Eu quero a verdade", ele disparou, olhando para Sabrina com desprezo. "E você deve parar de brincar com vidas. Cassandra, você precisa entender que Gustavo não era quem você achava que era. Ele estava enredado em algo muito maior. O mundo de Cassandra explodiu em confusão." "O que você quer dizer? O que ele te envolveu?" Daniel respirou fundo, os olhos piscando com uma emoção contida. "Preciso te contar sobre a caixa segura. O que está lá vai mudar tudo." Gustavo estava trabalhando para um sindicato do crime. Ele tentou sair, mas não conseguiu. E você precisa saber que uma parte de sua vida está ligada à minha. Gustavo não é apenas seu." "Marido, ele é o meu irmão?" Os olhos de Cassandra se alargaram e o ar ao redor dela pareceu se desintegrar.
Gustavo era irmão de Daniel. Precisava de um momento. Nova dor. Novas mentiras. Irmão? A palavra ecoou em sua mente. Como é possível? Ele tentou proteger você de uma verdade que pode destruir sua vida. Daniel disse, a voz embargando, e enquanto cada parte da revelação se encaixava, tudo o que ela conhecia se desfazia, transformando-se em um complexo emaranhado de mentiras, traições e segredos. Sabrina, percebendo que o controle estava fugindo de suas mãos, puxou um pequeno dispositivo do bolso, um pequeno botão vermelho, e tudo poderia acabar em segundos. Não se aproximem! Ela gritou. Descontrolada! Libere tudo ou todos vocês vão se arrepender! A tensão estava no ápice. Cassandra sentiu medo atravessar suas veias à medida que o perigo se aproximava. Daniel, o que devemos fazer? O desespero se instalou novamente enquanto a linha entre amigo e inimigo se tornava fatalmente tênue. As mentiras eram tantos que ela já não sabia mais em quem confiar. E nesse instante, a única certeza que tinha era de que o caminho à frente estaria repleto de mais revelações devastadoras. E talvez nem ela estivesse pronta para isso. O futuro estava prestes a se desdobrar em um caos incontrolável. O que mais estava escondido atrás dessa verdade explosiva? O que aconteceria se Sabrina disparasse? E acima de tudo, quão fundo o jogo de segredos estaria prestes a ir? Cassandra estava paralisada, encarando a mãe. A mulher que ela conhecia tão bem, mas que parecia uma estranha naquele momento tenso. As sirenes ecoando à distância, o tiro que ressoara, tudo parecia estar em câmera lenta. O pânico tomou conta dela. E o homem ao lado de Sabrina, aquele assassino, não dava sinais de recuar. Isso termina aqui! Ele insistiu, sua voz cortante como um gume afiado. O olhar que fixava em Cassandra era implacável. Ricardo, a seu lado, preparou-se para saltar à frente. Mas o tempo parecia escorregar entre seus dedos. Os corações batiam como sinos de alerta. E o silêncio era quase ensurdecedor. Cassandra, não sei o que você pensou. Que sabia, pois Daniel começou, sua presença poderosa disfarçando o medo que também tinha. A verdade não é apenas sobre Gustavo. É muito mais complicado. Mas Cassandra tinha dificuldade em ouvir. Sua mente girava com as revelações. O colar com a chave, o passado de Sabrina, a presença de Ana, o que mais estava acontecendo? Então tudo se desenrolou em um instante. Sabrina, com um olhar desesperado, decidiu agir. Um movimento rápido e o dispositivo que segurava foi pressionado. Um estrondo ensurdecedor erguia-se do nada. Um explosivo? Um alarme? Cassandra não sabia. Apenas sentiu um empurrão, uma onda de choque que a lançou para o chão. As luzes do café piscavam, a confusão se instalou. As paredes pareciam tremer enquanto gritos ecoavam na escuridão. Os sons embotados de pessoas correndo, cadeiras se arrastando. Um caos absoluto. Foi aí que Cassandra viu, no tumulto, pela janela embaçada, uma forma familiar. Era o pai dela, avançando em sua direção, apressado, como se tivesse se materializado de um pesadelo. Cassandra, o que você está fazendo aqui? Ele gritou, os olhos cheios de pânico. Era como um apagão repentino. O mundo à sua volta desapareceu. Precisamos sair. Eles vêm para cá. Você não entende. Gustavo é seu irmão. Cassandra não conseguia segurar as palavras que escapavam dela com a força de uma avalanche. Mas ele apenas a olhou, confuso. Do que você está falando? A voz dele se elevou em choque. No meio da confusão,
O pânico de sua mãe se intensificou. Ela havia se mantido à margem. Agora estava próxima ao pai. Um triângulo de tensão. E foi nesse momento que tudo mudou. Ao fundo, um rugido ensurdecedor. O veículo de Sabrina explodiu. Uma bola de fogo iluminou a rua como um relâmpago. Cassandra mergulhou no chão. O calor e a força empurraram todos para longe. Mas ela conseguiu ver o homem ao lado de Sabrina. Ele foi consumido pela explosão. A cortina de fumaça a cercou. Cassandra sentiu seu corpo pesar. Uma dor incontrolável no peito. Sentia-se tonta, mas tudo fez uma curva. A fumaça subia e dentro dela, silhuetas começavam a se dissipar. Sabrina, envolta no caos, desaparecera. E o homem armado não estava mais. Lá, Cassandra se ergueu, o pai e a mãe de um lado, Ricardo do outro. A visão da cena da explosão ainda estava gravada. Mas agora havia algo mais. Daniel, em seu olhar, havia uma determinação que Cassandra nunca havia visto. Ele parecia saber mais do que havia contado. A verdade que Gustavo escondeu pode custar nossas vidas, disse ele. Seu tom era sombrio, costurando a atmosfera. A fumaça se dissipou, revelando um novo cenário. E quando Cassandra levantou os olhos, não pode acreditar no que viu. Do outro lado da rua, se aproximando, um grupo de homens vestidos de forma elegante, mas com um olhar frio e ameaçador. Um deles era reconhecível, um rosto familiar, um antigo amigo da família, Ati, representando o que parecia ser uma das facções do crime. Vocês não vão escapar tão facilmente, ele disse. Um sorriso cruel iluminando seu rosto. Cassandra sentiu o chão se abrir sob seus pés. Todo mundo que conhecia parecia desmoronar. Os laços familiares que se formando estavam se quebrando em uma linha tão fina quanto a de um fio de navio. E a verdadeira essência daquele jogo, que ela pensou que era sobre amor e traição, revelava-se como uma armadilha mortal. E assim, a única certeza era que agora a verdadeira batalha estava apenas começando, com uma reviravolta que desestabilizava amizades, revelava segredos e deixava claramente um aviso. A guerra pela verdade estava declarada. O que mais estava escondido nas sombras? Que se aproximavam. Cassandra estava paralisada, encarando o grupo à sua frente. A tensão era palpável como eletricidade no ar. O homem com a arma estava prestes a dar o próximo passo, mas Daniel se colocou entre eles, seu olhar determinado frente ao pânico. Não se mova, gritou ele, a voz firme. A fumaça da explosão ainda se dissipava. O caos reverberava ao redor deles. E a adrenalina fazia o coração de Cassandra bater descontroladamente. Estou aqui para resolver isso, Daniel continuou, seus olhos fixos no homem armado. Mas antes que pudesse se mexer, um som estrondoso ecoou por todos os lados. E uma luz azul iluminou a cena. Um carro da polícia derrapou em uma curva, com sirenes ligadas. Polícia, afastem-se do carro! Gritou um dos oficiais que saltaram do veículo, armados e prontos para agir. O homem com a arma hesitou, o olhar fixo na nova ameaça. Em um movimento rápido e inesperado, ele virou-se e apontou a arma para Daniel em vez de correr. Você não sabe de nada, seu idiota! Gritou ele, a frustração evidente. Essa é uma questão de vida ou morte. E antes que Cassandra pudesse reagir, um tiro ecoou, cortando o ar denso. Um eco que parecia durar para sempre. Os policiais dispararam em resposta, e a cena viu um turbilhão. Daniel caiu ao chão, e o mundo girou rapidamente. Daniel,
Cassandra gritou, sua voz rasgando a confusão. Ela se agachou sobre ele, enquanto a vida parecia se esvair. De seu corpo! O brilho nos olhos dele se apagando lentamente. O que aconteceu? O que você fez? O nó na garganta cresceu. A dor era física. Cassandra, não! É a verdade! Ela! Daniel sussurrou a voz fraca. O ar estava pesado e tudo o que ela se lembrou foi do sorriso confiável dele. Agora uma sombra. O caos silenciou e a única coisa que restava era o som de um orvalho. Não! Não, não, não! Ela repetia, segurando a cabeça dele em suas mãos, os olhos vermelhos e lacrimejantes. Mas a realidade era cruel. O corpo dele começou a ficar frio. Ela não queria acreditar, mas algo dentro a dizia que algo estava muito errado. Os policiais estavam em movimento, cercando o homem. Armado, agora preso entre a ameaça e a lei. Mas o que realmente surpreendeu Cassandra foi o olhar de sua mãe, que se aproximava com o rosto pálido. Cassandra, você precisa saber, tudo isso vem de muito antes. As palavras dela eram uma lâmina cortando sua esperança, mas não fazia sentido. Do que você está falando? Agora! Aqui! A voz de Cassandra estava tremendo, mas havia uma determinação em seu olhar. Ela precisava saber. Mas as consequências de tudo isso estavam ali, na essência daquele momento angustiante. E então, quando Cassandra olhou para o céu, algo mais surgiu. Entre o rugir da polícia e os gritos que ecoavam, ela viu outras silhuetas. E essas figuras começaram a se aproximar. À frente, uma mulher que apenas poderia reconhecer. Era Ana. Mas não era a Ana que ela conhecia do passado. A expressão dela era fria, seus movimentos determinados. Parecia que estava carregando um segredo ainda mais profundo. Cassandra, você precisa saber. Ana disse, a voz ecoando como uma profecia. A verdade sobre Gustavo não é a única que você precisa encarar. O que você fará a seguir pode mudar tudo. E nesse instante, Cassandra percebeu que no meio do desespero havia uma verdade mais implacável. Não era apenas sobre quem Gustavo era, mas sobre todos ao seu redor. A revelação da ligação entre eles, entre mãe, Ana e quem mais poderia estar envolvido, era um quebra-cabeça que se tornava mais complexo a cada momento. O choque não acabava. As perguntas estavam apenas começando. O que mais estava escondido nas sombras? Que segredos devastadores estavam à espreita, prontos para explodir em suas vidas? Cassandra sentia que o mundo que conhecia já estava destruído. A luta pela verdade estava longe de terminar. E a batalha pela sobrevivência apenas começava. Cassandra olhou fixamente para Ana, a confusão e a dor refletidas em seus olhos. O que mais estava em jogo? O que você sabe? Perguntou. Sua voz mal conseguindo sair. A urgência na sala era palpável. Ricardo estava a seu lado, tenso como uma corda prestes a quebrar. E a fumaça da explosão pairava no ar, quase como uma cortina que escondia segredos obscuros. Ana avançou, olhar determinado. Cassandra, você precisa entender. Gustavo não era apenas seu marido. Ele fazia parte de algo muito maior. Nossa família está ligada a isso. As palavras dela cortaram como faca. Cassandra sentiu seu coração acelerar. E se tudo o que sabia fosse uma ilusão? Mais uma vez, quem você pensa que é? Daniel interrompeu, levantando-se lentamente. Você estava sumida e agora volta como se soubesse tudo. Seu tom era afiado, como um fio exposto. Ana respondeu, sua voz cortante.
Você não tem ideia do que está em jogo. Daniel, nunca teve. Gustavo não só se meteu em problemas. Ele traiu todos nós. Como assim? Cassandra insistiu, sentindo sua respiração se acelerar. Qual é o seu envolvimento? Um sorriso cínico brotou no rosto de Ana. Gustavo nunca contou a ninguém. Mas eu sempre soube. E sou filha de um dos chefes do sindicato que ele tentou deixar. E um dia ele será encontrado. Os fantasmas do passado nunca morrem. As palavras de Ana reverberaram na mente de Cassandra. Seu mundo começou a desmoronar novamente. Um nó se formou no estômago. O que mais ela não sabia? Portanto, você é protetora de uma verdade, Ana respondeu. Suas palavras sombrias ecoavam. E a chave para isso é aquela caixa segura. O que está lá pode mudar tudo. Uma onda de choque atravessou a sala. O que está dentro? Cassandra perguntou, tentando desesperadamente captar a realidade. O que você precisa saber é que a sua vida foi manipulada desde o início. Nossa mãe não é. Quem você pensa que é? E o que Gustavo escondeu pode ser a nossa salvação ou a nossa ruína? Antes que Cassandra pudesse processar isso, um barulho ensurdecedor irrompeu da escuridão. Um som que se assemelhava a um rugido de máquina. Uma van preta apareceu na esquina e os faróis brilharam sobre todos eles, ofuscando a visão. As portas se abriram e homens robustos, armados e frios saíram. Suas intenções sombrias reverberando no ar. Cassandra! Um deles gritou. Com uma voz que ecoou como uma sentença. Vimos você no café. É hora de acabar com isso. O caos irrompeu. Ana fez menção de subir, mas Daniel a puxou para baixo. Fica calma, não podemos deixá-los levar você. O controle estava fugindo de todos. O tempo parecia congelado e a adrenalina bombardeava Cassandra. Era como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. A tensão crescia tanto que Cassandra sentiu um aperto no peito. Então o líder dos homens armados apontou para ela. Você não deve estar aqui. Você não faz parte disso. E o que ele disse parecia familiar. Um eco de algo que ela ouvira antes. Como sabe quem eu sou? Perguntou, confusa. Antes que alguém pudesse responder, uma explosão ressoou mais uma vez e as paredes do café tremularam. Foi um terror absoluto. Os homens armados dispararam e o público gritou. Cassandra sentiu a mão de Ricardo agarrar seu braço e puxá-la para longe. Vá, agora! Ele ordenou, sua voz alta. Meio do caos. Mas no último segundo, antes que pudesse se mover, algo a fez parar. A van estava aberta e uma figura saiu correndo para a cena, como um espectro. Era sua mãe, com o olhar mais frio que já tinha visto. Cassandra, me escute, não confie em ninguém. A verdade está a um passo, mas você não deve cair nessa armadilha. Você também está envolvida. Cassandra gritou, a dor latejante. Por que tudo isso? Você é nossa mãe. Mas as palavras de sua mãe parecem um eco distante. E no exato momento de intensa revelação, um dos homens armados olhou para sua mãe com um sorriso traiçoeiro. Ah, assim que é? Não nos diga que você estava escondendo esse pequeno detalhe. Temos um novo alvo. Vamos levá-la também. E foi nesse instante que tudo mudou. Uma explosão na mente de Cassandra. Espera! E antes que pudesse processar o que ouviu,
Sua mãe caiu, a terra fumegante sob suas mãos, gritando. E o rosto dela, que antes parecia firme, agora estava tomado pela desesperança. Cassandra, você precisa escapar. A voz dela ecoava, mas sua mãe não se movia. O desespero tomou conta da sala. Cassandra estava paralisada. Um turbilhão de emoções misturadas. Não, mãe! O grito dela cortou a confusão como uma faca. O medo aumentava e a verdade parecia mais distante do que nunca. O que mais estava em jogo? E agora, quem poderia confiar? Enquanto o caos reinava, a única certeza que restava era que esta não era apenas uma luta pela verdade, mas pela própria vida. E o tempo estava literalmente se esgotando. Cassandra estava paralisada, observando sua mãe no chão, o desespero preenchendo cada canto da sala. O olhar petrificado da mãe refletia uma dor profunda, e Cassandra sentiu o coração acelerar. Ela não conseguia entender por que tudo parecia um desastre. O caos ao redor era ensurdecedor. Os tiros, os gritos, a fumaça. Ricardo estava ao lado dela, com um semblante decidido, mas também preenchido de temor. Mãe, não! O grito dela ecoou, mas sua mãe apenas sorriu. Um sorriso triste que carregava segredos e despedidas. Cassandra, você precisa ir. Eles estão se aproximando. A voz dela tremia. Mas havia uma força ali, como se quisesse proteger a filha até o último momento. Eu não vou deixar você, Cassandra disse, seu corpo tremendo de raiva e agonia. Nós vamos sair juntas. Não existe tempo. A voz da mãe se elevou, mais forte. Você é a única que pode parar tudo isso. Veja a caixa segura. O que está lá vai mudar seu destino. No meio do tumulto, Ana se aproximou, a expressão carregada de uma urgência que Cassandra nunca tinha visto. Ela está certa, Cassandra. A caixa é a chave para entender tudo isso. Você precisa lutar. Você é mais forte do que imagina. Os homens armados estavam se aproximando e o tempo parecia estar se esgotando. Cassandra se sentiu puxada. Entre a dor e a determinação. É isso que Gustavo queria. Que ela ficasse parada, desistindo de tudo. Não, ela não ia deixar que essa dor a derrotasse. Eu vou encontrar essa caixa e descobrir a verdade. Cassandra gritou, e um brilho de resolve iluminou seus olhos. A verdade não vai me destruir. No fundo da sala da nossa mãe, na gaveta da mesa, a mãe sussurrou, antes de cada parte de seu ser se weaken. Confie em você, filha, e em quem você ama. Então, foi como um estalo. Cassandra se virou. Ricardo, me ajude a sair daqui. Precisamos pegar a caixa. Ele a olhou por um instante. A intensidade de sua expressão transmitia um apoio incondicional. Vamos! Eles correram em direção à porta, mas não sem antes olhar para trás. Ana, mãe, cada uma coberta por uma nuvem de incerteza, uma luz na escuridão. Enquanto a fumaça tomava conta da sala, Cassandra prometeu que nunca esqueceria. A corrida estava frenética, mas Cassandra não parava de pensar em sua mãe, na verdade escondida, em tudo o que Gustavo havia feito e de como sua vida se entrelaçava com segredos e traições. Ao alcançarem a sala da mãe, o coração de Cassandra disparava. A gaveta estava trancada, mas havia um fio de esperança. O colar com a chave estava com ela. Com as mãos trêmulas, Cassandra inseriu a chave. A gaveta abriu com um estalo
E dentro dela havia documentos, fotografias, tudo que podia reescrever a história da vida dela. Observando, era como se o mundo exterior sumisse. Ricardo, veja isso! Ela exclamou, os olhos brilhando de adrenalina e medo. Mas a situação voltou a ficar tensa quando ouviram os passos pesados se aproximando. O coração de Cassandra batia forte. Rápido! Ela murmurou, pegando o que podia, enquanto Ricardo vigiava a porta. Então uma figura apareceu na entrada. Era Daniel, com o rosto cheio de determinação. Cassandra, é você. Temos que sair agora! Mas não era só a urgência que havia naquela voz. Havia também algo que não se podia ignorar. Ele pareceu perceber que ela havia encontrado a caixa. E seu olhar se intensificou. Você deve me mostrar o que está lá. A verdade. É o que precisamos agora, antes que seja tarde demais. Nesse momento, tudo parecia se conectar. Cassandra entendeu que o destino dela não se tratava apenas do que estava na caixa, mas de enfrentar o que estava acontecendo ao redor dela. Todos aqueles que usaram e manipularam sua vida. A luta estava longe de acabar. Na verdade, estava apenas começando. Vamos para a saída, decidiu, marchando em frente enquanto a adrenalina pulsava e os perigos se aproximavam cada vez mais. Um último olhar para trás revelou a confusão em meio à fumaça. E o que viria a seguir ainda era um mistério. Cassandra respirou profundamente e seguiu em frente, determinada a desvendar não apenas o que ocorreu com Gustavo, mas de quem realmente ela era. E ao final, mesmo em meio ao temor e à dor, uma sensação de renovação a envolvia. O caminho era incerto, mas ela sabia que tinha o poder de moldar seu próprio destino. E agora, falando diretamente com você, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você continue recebendo nosso conteúdo incrível. Inunde na seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final surpreendente. A sua participação faz toda a diferença nesse canal. Venha conosco na próxima aventura!